Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria, mais uma vez, poder estar diante dos irmãos, prestando culto em adoração ao nome do nosso Deus, ouvindo e meditando a respeito da sua palavra e aquilo que Ele tem para ensinar a mim e a você nessa manhã. Eu quero te convidar para abrir comigo, com o pastor Lucas também, a sua Bíblia, a palavra de Deus lá no Evangelho segundo João. Um texto bastante conhecido, nós vamos ler essa manhã e meditar sobre ele, João capítulo 10. Vamos ler apenas um versículo nessa manhã. Evangelho de João, capítulo de número 10. E leremos também o versículo de número 10 deste capítulo. Heavy Lucas, pode ficar à vontade. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, nós louvamos o Teu nome pelo dia que o Senhor tem derramado, tem nos dado. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor, é o dia que separamos, que dedicamos para o louvor da Sua glória de maneira pública, onde nós podemos nos reunir e compartilhar da adoração, do louvor, da sua palavra, do aprendizado, da correção do Senhor, mas também da comunhão, que é tão presente nas nossas vidas, que é tão especial para nós, é um tesouro precioso que o Senhor nos dá. Obrigado também, Deus, porque nós podemos compartilhar dos aprendizados que nós temos com o Senhor, nós podemos compartilhar das nossas lutas, podemos buscar conselho e conforto na sua palavra, e também na sua palavra, mas ministrado, ó Deus, também pelos nossos irmãos e pela comunhão. Fala conosco nessa manhã, derrama de graça sobre nós, que a meditação dessa manhã traga ânimo, encorajamento, consolo, conforto e também correção, se assim for da vontade do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o Evangelho segundo João é um evangelho bastante diferente dos outros três, Lucas, Marcos e Mateus. Acontece que, se a gente fizer uma comparação sobre como esses três evangelhos foram escritos, nós podemos dizer que esses três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos como um relato. Ainda que eles tenham objetivos diferentes, foram escritos para pessoas diferentes, públicos diferentes, eles ainda assim têm uma conotação diferente, uma conotação de contar aquilo que aconteceu, quase como literalmente. Se nós trazermos para a nossa linguagem de hoje, é mais ou menos como se a pessoa estivesse escrevendo ali, né? O Senhor Jesus fez isso, a descendência do Senhor Jesus é isso, ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tudo em uma ordem muito bem específica, muito bem construída. Mas o Evangelho de João, ele é diferente. Se a gente trouxer para a perspectiva de uma carta, é como se a pessoa estivesse escrevendo nos três primeiros evangelhos, aquela linguagem extremamente formal, e aí chega na carta, ou no Evangelho de João, né, em forma de carta, e seria mais ou menos como se aqueles três evangelistas estivessem escrevendo ao público, ao concílio da igreja presbiteriana do Tarumã. Escrevo essa carta dizendo a respeito dessas coisas. E aí chega o Evangelho de João e ele diz assim: Senhor Jesus, eu te amo. É quase como se fosse isso. Se a gente traduzir, os outros evangelhos são um relato, mas o Evangelho de João, ele é como se os relatos fossem caprichados de detalhes que os outros não têm. E esses detalhes, eles são ligados ao coração do evangelista. Talvez, se a gente pensasse, seria mais ou menos como se a gente estivesse narrando um culto da nossa igreja, falando assim: olha, o culto começou às 19 horas, e aí começou com o pastor Tiago falando tal coisa, e ele leu tal texto, e daí nós cantamos tal hino, e daí foi uma oração, e daí tem isso, aquilo, aquele outro. Um relato, né? Mas é como se alguém estivesse dizendo: não, mas eu estava lá. E eu sei que o pastor Tiago leu esse texto, mas ele leu esse texto porque durante a semana aconteceu tal coisa com ele. São coisas que a gente não consegue saber.
Mas o Evangelho de João nos traz essa perspectiva diferente do relato daquilo que aconteceu e daquilo que o Senhor Jesus fez. Esse relato, principalmente no capítulo 10, nos fala a respeito do bom pastor. O Senhor Jesus discursando a respeito de quem Ele é para as suas ovelhas, de quem Ele é para nós. Qual é o papel do Senhor Jesus na minha e na sua vida? E ele faz uma comparação entre ele ser o bom pastor e sobre o lobo, sobre o devorador, sobre o mercenário, sobre aquele que almeja apenas usar da ovelha, usar da igreja, usar da boa vontade, abusar da boa vontade, usar as ovelhas apenas como gado, como fonte de renda, como fonte de extorsão, como a possibilidade de expandir a sua maldade nas ovelhas. Enquanto o Senhor Jesus faz o comparativo dizendo que Ele é o bom pastor. E aí nós ficamos muito impactados com a clareza que Ele demonstra o seu bom pastoreio conosco e como Ele demonstra aqueles que pastoreiam mal. Ou, na verdade, aqueles que não pastoreiam, né? Mas que deixam as ovelhas largadas à própria sorte. E se nós trazermos para a linguagem espiritual, o Senhor Jesus também está nos falando a respeito de pessoas que são más, que são perversas com as ovelhas, mas Ele também está falando a respeito do poder do diabo, da missão do diabo, do que o diabo realmente veio fazer, para que ele serve, para que ele existe, qual é o seu propósito. E esse texto nos deixa bem claro a respeito do propósito do diabo e do propósito do Senhor Jesus. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas veja que é uma perspectiva diferente que o Senhor Jesus traz. Ele diz, o diabo veio para isso. Ele está falando de alguém, mas aí ele fala dele mesmo. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando a gente fala da obra do diabo, irmãos, a gente tem duas perspectivas muito claras. E os nossos irmãos que são mais avivados, os nossos irmãos carismáticos, que a gente chama de pentecostais, né? Esses irmãos, eles tendem a ter uma visão do diabo. E parece que o diabo ele só age quando ele está possuindo alguém, quando ele está manifestando, né, aquelas grandes ocasiões que as pessoas gritam e mudam de voz e sobem pelas paredes. Enfim, você conhece bem os relatos. E é verdade, irmãos, a gente não pode negar que o diabo tem o poder, sim, de possuir pessoas e que ele faz essas coisas abomináveis realmente. Mas nós também não podemos nos esquecer que a maior ação do diabo é a ação que está na palavra. E o diabo não veio simplesmente para matar no sentido de pegar a pessoa e fazer, possuí-la, então fazer algo com ela. Quando o texto nos fala a respeito dessa morte, dessa destruição que ele pode causar, ele faz isso, irmãos, de maneira magistral, nas sombras. É nas sombras que o diabo age, não nas sombras no sentido, na escuridão, no silêncio, na noite, não é nada disso, mas é na sombra do meu e do seu coração, é na sombra da minha e da sua maldade, é na sombra do nosso pecado que está a morte, a destruição que ele pode causar, é na sutileza. Você vai se lembrar de um texto lá em Marcos, quando o Senhor Jesus fala pela primeira vez da sua morte, e aí então um dos apóstolos, ele fala, não, o Senhor não pode fazer isso, não, o Senhor não pode morrer. O que o Senhor Jesus diz para ele? Afasta-se de mim, ou para trás de mim, Satanás. Isso significa que o apóstolo estava possuído? Não. Mas ele estava sendo coordenado, utilizado, direcionado de certa forma. E é nisso que o diabo é mestre em agir. Ele não vai destruir simplesmente manifestando aqui, destruindo a igreja, as paredes da igreja. Ele vem para destruir o meu coração,
para destruir o seu coração. É para destruir a vontade que nós temos de viver. É para destruir a alegria que nós temos no Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus nos diz isso nessa manhã: eu vim para que vocês tenham vida, e não é qualquer vida. É vida em abundância. É uma vida feliz, alegre, e ainda que o diabo tenha vindo para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, e mesmo que coisas ruins aconteçam, a vida permanece, porque a vida não depende de nós. A alegria, a felicidade não depende de nós, não depende das redes sociais, não depende do meu conforto, não depende da nossa fama, da nossa empolgação, não depende de momentos. Não depende do trabalho, do salário, não depende das coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Não depende de mim, e não depende de você, não depende do outro. Mas depende apenas do Senhor. E o Senhor Jesus diz que Ele veio. Ele já veio, ou seja, a vida está disposta nas nossas mãos. Aquilo que o Senhor Jesus veio trazer já está posto para nós. Mas muitas vezes nós nos acomodamos à primeira parte do texto. E é quando nós nos acomodamos e lembramos de que as coisas dependem de nós, aí sim se manifesta de fato a ação do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não vai fazer isso de maneira a demonstrar isso para você. Ele vai fazer isso de maneira escondida, dentro do nosso coração. Mas o Senhor Jesus é muito claro: eu vim para que vocês tenham vida. Ele já veio, Ele já morreu na cruz, Ele agora está preparando lugar para nós. Tudo está consumado, como Ele mesmo já disse na cruz. A vida está posta diante de nós e muitas vezes nós nos regozijamos na morte, no roubo e no destruir, quando nós deveríamos estar focados naquilo que o Senhor Jesus já trouxe, na alegria, na felicidade que depende dEle, que não depende de nós. Eu não preciso fazer nada para ser feliz, eu não preciso fazer nada para ter felicidade, para ter alegria na vida, porque o Senhor Jesus já veio trazer isso, já trouxe. Portanto, aqueles que estão vivendo com o Senhor Jesus já têm isso. Você não precisa buscar alegria, felicidade, satisfação nas outras coisas. Busque apenas em Cristo Jesus, porque a responsabilidade é dEle. Afinal de contas, Ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida. A responsabilidade de vida, a responsabilidade da alegria de vocês, de cuidar de vocês é minha. É minha. E aí ele continua ainda no versículo 11 dizendo: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí é constante pensar, irmãos, é prudente pensarmos se nós realmente estamos sendo ovelhas do Senhor Jesus, para ganhar essa vida, para entender que Ele é o bom pastor, que deu. Aqui no texto ele ainda não tinha morrido, né? Então ele diz que Ele dá a vida, mas Ele já deu. Ele já deu a vida dEle por mim e por você, para que nós pudéssemos aproveitar a alegria que só Ele pode dar. A alegria da salvação está posta, é de graça, está a nosso bel prazer. É só nos servirmos dela. Porque o Senhor Jesus veio para todo aquele que nele crê. A vida está posta para aqueles que creem no Senhor Jesus. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa ser absolutamente nada. Você precisa crer que o Senhor veio. E Ele já veio para te trazer vida. E vida em abundância. E aí talvez você fale, e aqui eu estou encerrando, você fale: puxa, mas eu não tenho essa vida em abundância. Porque as coisas me roubam a alegria. Eu não consigo me alegrar, eu não consigo me satisfazer com as coisas que eu tenho. Mas você nunca vai se satisfazer com as coisas que você tem. Você nunca vai se satisfazer com o que você é ou com o que você se tornar. Só é possível nos satisfazermos. Só é possível essa alegria, só é possível ter vida em abundância no Senhor Jesus.
É Ele que nos traz. Não são as redes sociais, não são as nossas conquistas, o nosso trabalho, um salário gordo, não é um bom casamento, uma família feliz, alegre, não é isso ou aquilo, mas é simplesmente o próprio Senhor Jesus vivendo em nós. Isso é vida em abundância. Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso de maneira magistral nas sombras, o Senhor Jesus nos dá a vida de maneira perfeita, absoluta, e mesmo que a missão do diabo seja roubar, matar e destruir, ele não pode fazer nada contra a vida, contra a alegria, contra a satisfação que o Senhor Jesus pode e já nos trouxe. Em Filipenses diz que o próprio Senhor Jesus, dizendo, na verdade o apóstolo Paulo está escrevendo ali sobre aquilo que foi dado para o Senhor Jesus, e ele diz, todo o poder foi dado para o Senhor Jesus, para que ao nome, somente ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre e diga que Ele é o Senhor, mesmo aquele que veio para matar, roubar e destruir. Porque a vida que o Senhor Jesus veio trazer é muito maior do que a ação do diabo, é muito maior do que os problemas desse mundo, é muito maior do que os sofrimentos, do que o pecado, do que a angústia, é muito maior do que a própria morte, do que as tristezas da vida, ou das enfermidades, ou de qualquer outra coisa. Porque o Senhor Jesus foi e sempre será o único autor e consumador da vida. Por isso nós podemos nos alegrar nessa manhã, não pelo que nós temos, ou pelo que nós somos, ou porque nós queremos conquistar aquilo ou aquele outro, mas porque o Senhor Jesus já conquistou aquilo que nos dá vida. Ele venceu a morte, Ele venceu as tristezas, Ele venceu as desilusões da vida, Ele venceu as tribulações, Ele venceu as enfermidades, Ele venceu o pecado na cruz do Calvário, e isso está diante de nós. Por isso, se alegre. Nós podemos nos alegrar, não em nós, mas nele, que nos traz vida, que nos trouxe vida, e que é a própria vida em nós. Que assim o Senhor derrame de graça sobre nós, alegre o nosso dia e continue nos abençoando em nome de Jesus.